Superando o medo da morte. A morte é um desses assuntos polêmicos e que causam espanto para uns, medo para outros e pavor para muitos. Durante longos séculos, a morte foi caracterizada como algo ruim, assustador, injusto e cruel. Foi personificado como um ser macabro, sem piedade, que vem cortar o veio da vida. Um ser que deve ser temido e nunca encarado de frente. Transformou-se em um tabu enigmático e causador de dor e sofrimento. Tal estigma criou no inconsciente coletivo a atitude mental de negar-lhe a existência e de taxá-la como negativa e um empecilho à vida. Esse movimento distorceu completamente a visão sobre o fenômeno natural da vida, assim como é o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento. O fechamento do ciclo passou a ser temido exatamente quando o ser deu mais valor a si mesmo do que a Deus e a seu projeto e governança. Se vivêssemos realmente imbuídos no desejo tão somente de fazer a vontade de Deus, não temeríamos nem a vida nem a morte, uma vez que fazem parte do mesmo processo. Deus, como causador da nossa vida, da nossa experiência como humanos em desenvolvimento, determina o momento de iniciarmos a experiência e o momento de a encerrarmos. Esse domínio não cabe ao ser criado, mas tão somente ao Criador. Portanto, o medo que expressamos da morte sinaliza, na verdade, a não confiança plena nos planos de Deus, o desejo de manter o controle de um processo que a Deus pertence. E aí precisamos versar sobre o tema apego versus desapego, já discorrido em outros textos. Tais conceitos fazem toda a diferença na compreensão, aceitação e entendimento da morte como fase da vida. Quando nos apegamos à nossa vida mais do que amamos e nos entregamos a Deus, ela passa a ter um significado muito valioso para ser interrompida por Deus, que neste momento não sabe mais conduzir a minha vida, somente eu consigo saber o que é melhor para mim, que passa a ter uma conotação de um ser burro e injusto, não capaz de cuidar de mim. Somente a fé raciocinada é capaz de restaurar essa ligação, que juntamente com reflexões constantes sobre o significado da vida humana, a função da nossa existência baseada na evolução constante, a obediência e disciplina às leis de Deus, a necessidade do desapego à própria existência, que é colocada erroneamente acima da vontade de Deus, e a compreensão do todo que precisamos adquirir, darão ao ser a verdadeira dimensão dos eventos vida e morte. Assim, os estudos sobre a cosmologia, teologia, filosofia, psicologia auxiliam a desvencilhar das amarras que prendem ao medo da morte, e este fenômeno passa a ter caráter natural e esperado, não causando mais o desconforto emocional que leva à desesperança. Muitas pessoas se limitam a pensar em variáveis como idade da pessoa, causa da morte, momento da existência, caráter da pessoa para agir como Deus e julgar como justo ou injusto o encerrar da experiência carnal do espírito, erro grosseiro, infantil e insano. A dor e o sofrimento são causados na verdade pelo julgamento que fazemos e não pela morte em si. Então, se pararmos de julgar como certa ou errada, como justa ou injusta, como sendo a hora ou fora dela, começamos a entender o fio que nos liga a Deus e entregamos a Ele toda a decisão relativa à nossa vida, incluindo o findar dela. Por isso, Sócrates já nos convidava à reflexão profunda sobre os acontecimentos da vida. Ele mesmo se entregou à morte sem nenhum sofrimento, em completa integração com a vida. Não houve julgamento por parte dele da ação de seus algozes. Manteve a consciência tranquila de que até aquele momento tinha cumprido seu papel de despertar mentes adormecidas para as verdades universais. Assim também tem que ser a nossa morte, uma celebração da vida bem vivida, plena de realizações, tendo honrado ao Pai com boas ações e o desenvolvimento alcançado. O motivo, causa da morte, o momento, a situação não importam, somente a plenitude de ter feito valer a pena cada minuto nesta vida vivida em comunhão com Deus. Então, não importa se criança ou idoso, por coronavírus ou acidente, em qualquer caso,
existe a mão amorosa de Deus a guiar a nossa existência no pós-morte. A única situação com a qual devemos nos preocupar é quando o homem quer brincar de Deus e tem atitudes suicidas e chegam à morte por essa via. Essa situação foge da normalidade e deve a todo custo ser evitada e combatida. As demais devem ser integradas em nossa vida para que possamos enxergar cada minuto com o brilho que lhe é próprio e fazer o possível para torná-lo significativo perante o Pai, que não espera de nós menos que a felicidade com nossa história e existência. Portanto, como tudo na vida são escolhas, escolha integrar a morte à vida para que ela seja o impulsionador do seu desenvolvimento e não o paralisador dele. Seja perante a nossa própria morte ou de alguém próximo, o olhar amoroso para a ação de Deus na nossa vida muda tudo. Por isso, confie mais, se entregue mais a Ele para compreender seus propósitos. Fiquem em paz, irmão espiritual em Cristo Jesus, Maurício. Médium, Nilcileide. Casa de Caridade Senhor do Bonfim, Goiatuba, Goiás.